Oi pessoal, vamos para mais um Provérbios hoje. Hoje vamos falar sobre Provérbios 14, leitura comentada. Vamos lá. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que desvia de seus caminhos o despreza. Mulher sábia. Aqui vamos falar também de filho sábio, de marido sábio. Porque o sábio, ele realmente, ele edifica a sua casa. E aqui eu falo da estrutura física, né, de tijolos, né? A casa de tijolos, né? Igual a casa dos três porquinhos, mas enfim. A casa de tijolos, né? Que você vai lá, você constrói, você tem uma gestão financeira, você tem todo um planejamento. Mas também podemos falar sobre a casa corpo, né? Que não só a mulher tola, mas todos nós que não cuidamos da nossa alimentação, que não cuidamos de fazer uma atividade física, que não cuidamos exatamente de uma higiene pessoal, também destruímos o nosso lar, né, que é morada do Espírito Santo, que o nosso corpo, ele é morada do nosso Espírito Santo. Somos todos seres espirituais tendo uma experiência humana, né? Então, o tolo é aquele que não cuida do seu corpo, é aquele que não cuida da sua higiene pessoal, é aquele que não se respeita também. Não só aquele que não cuida da sua casa, que não faz uma higiene ali, não faz uma faxina, não limpa o guarda-roupa, não tira tudo aquilo que não te serve mais para dar embora, para vender, enfim. Mas também aquele que guarda dentro de si toda mágoa, toda angústia, toda decepção, que não liberam perdão, que está ali o tempo todo guardando mágoa, remoendo tristezas do passado. Entende? E aqui não é uma crítica, é uma alerta. Eu sou terapeuta e eu trato muitos casos, né? Atendo muitas pessoas que estão carregadas de mágoa, tá? Então, assim, se a pessoa ela tem mágoa, se a pessoa ela tem tristeza, decepção, ela não consegue, não sobra espaço mental para ela viver o hoje, ou o espaço que sobra é muito pouco. Não sobra o espaço mental para ela viver o aqui e o agora, pensar projetos grandiosos para o futuro. Não, ela fica ali guardando tristeza, guardando mágoa, remoendo. Então, isso também, de certa forma, é uma tolice. Mas não podemos ficar criticando, julgando essas pessoas. É preciso entendermos por que, que elas vivem dessa forma, né? Por que, que elas vive guardando essa tristeza. Qual que é a base dessa pessoa? Qual que é a como que foi a infância dela? Por que que ela guarda tudo isso de mágoa? Por que que ela guarda toda essa tristeza? Por que que ela faz, ela planeja, mas não consegue executar, né? Então ela não consegue edificar a sua casa. Por que que ela não consegue? A questão não é ficar julgando, é entender o porquê. Por que que eu planejo tanto? Por que que eu durmo e acordo cansado? O que está dentro do meu coração? O que está dentro da minha casa? Né? E na terapia que nós fazemos, nós trabalhamos com uma técnica científica chamada de reprocessamento. Reprocessamento, onde nós trabalhamos com neuroplasticidade. É onde nós conseguimos, através de uma conversa, de uma escutativa, orientar a pessoa a novos projetos, a olhar para dentro, a se entender, a entender todo o contexto em que ela foi inserida e por isso que ela está vivendo o que ela vive hoje e é por isso que ela está tendo os resultados que ela tem hoje. Então isso tem muito a ver com o que a gente leu aqui, ó. Toda mulher sábia, e eu posso dizer não toda mulher sábia, todo sábio, ele edifica a sua casa. Não só a casa, como eu falei, casa de tijolos, mas também a casa, corpo, tá? Onde habita o nosso espírito, tá bom? Aqui o que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos o despreza. Gente, temor, lembra sempre que temor é respeito, ok? Temor é respeito. Na boca do tolo está a punição da soberba, mas os sábios se conservam pelos próprios lábios. Pensar antes de falar, né?
Não havendo bois, o estábulo fica limpo, mas pela força do boi, há abundância de colheita. Aqui, gente, podemos entender o quê? Produtividade. O boi aqui é como se fosse a produtividade, tá? Porque assim, para se produzir, para se criar, para haver uma mudança, há uma desordem inicial, mas é uma bagunça que eu costumo dizer que é uma bagunça bagunçada, ou seja, vou fazer faxina, tiro tudo, escolho o que quero, o que não quero mais e volto colocando tudo no lugar, entende? Então às vezes é preciso bagunçar para arrumar, entende? A verdadeira testemunha não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. Lembra sempre. Tudo na vida é plantio e colheita. Então a justiça de Deus, ela sempre virá, tá? Então não precisa, ai, fulano é mentiroso, ai, fulano, não precisa ficar julgando. Vamos olhar mais para dentro. Será que eu nunca menti também? Será que eu nunca julguei? Será que eu nunca fiz coisa errada? Antes de julgar o outro, precisamos olhar para dentro primeiro. O escarnecedor busca sabedoria e não acha nenhuma. Para o prudente, porém, o conhecimento é fácil. Prudência. Vai-te diante do homem insensato, porque nele não há. Vai-te de diante do homem insensato, porque nele não acharás lábios de conhecimento. Gente, é assim, com pessoas, é assim, ó. A ajuda, igual como eu falei, eu sou terapeuta. Eu quero ajudar o máximo de pessoas que eu puder ajudar. Só que assim, tem muita gente precisando de ajuda, mas eu sempre peço a Deus para colocar no meu caminho aquelas que precisam e que querem ser ajudadas. Porque coisa difícil é você ficar insistindo com uma pessoa que não quer, com uma pessoa que não colabora. É difícil, realmente é difícil. Sabe, imagina, tem uma parte em Provérbios que fala assim de fumaça nos olhos. É igual realmente, sabe, fumaça que entra nos olhos assim, é horrível. Não dá pra você. Jesus andou aqui na Terra em figura humana e ele não saiu liberando milagre para todo mundo. Foram para aqueles que queriam e para aqueles que precisavam e queriam ser curados. A mesma coisa que a palavra. Não adianta você ficar tentando botar uma coisa na cabeça da pessoa. Ela só vai entender no momento em que ela estiver pronta para entender. Não adianta querer ficar brigando, como o pessoal fala, dando murro em ponta de faca. Não adianta. É no tempo que ela estiver madura e pronta para entender. A palavra certa dita no momento errado, ela se torna errada também. É preciso termos sabedoria para isso. E aqui eu prego para mim também, porque eu também sou terapeuta e eu preciso ter a sabedoria, a escutativa para eu poder falar a palavra certa no momento certo, tá? A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estultícia do insensato é engano. Os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos há benevolência. O coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não praticará o íntimo da sua alegria. O coração conhece a sua própria amargura, mas muitas pessoas não estão em comunhão consigo mesmo. Por isso que não percebe a amargura do seu próprio coração. E aí quando vai falar, descarrega tudo aquilo que tem dentro de si. Porque o coração está cheio, sabe? É por isso que diariamente a gente precisa pedir para o Espírito Santo de Deus. Pai, por favor, limpa o meu coração de toda amargura, de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Por favor, tira de dentro do meu coração tudo aquilo que não te agrada, sabe? E falando isso e pedindo isso diariamente, isso precisa ser um negócio constante. Porque o mundo oferece muitos momentos difíceis para nós. Se nós não tivermos a sabedoria de diariamente falar para o Espírito Santo para tirar a maldade, toda aquela craca, né, toda aquela sujeira de dentro de nós, aquilo vai só acumulando. E aí é onde acaba sendo sufocado toda a luz de amor do Espírito Santo que está dentro de nós, tá? Duas coisas que eu acho interessante e importante fazermos no dia. Sempre declararmos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, diariamente. E também pedir ao Espírito Santo de Deus para nos conduzir nos caminhos que levam até Jesus e tirar do nosso coração
toda a maldade, tudo aquilo que o Pai abomina. Para mim, é primordial fazermos isso diariamente, tá? Pai, por favor, Espírito Santo de Deus, por favor, limpa o meu coração de toda a maldade, de tudo aquilo que não agrada ao Pai. Por favor, Espírito Santo, me conduz nos caminhos que levam até Jesus. Senhor Jesus, por favor, seja o Senhor da minha vida. Diariamente fazer isso, gente. Diariamente, diariamente. É importantíssimo. Assim como louvar a Deus, assim como escovar os dentes, assim como comer. Precisamos ter comunhão diária com o Espírito Santo. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. As flores aqui atrás, coisa linda, né? Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Até os risos, até no riso, o coração sente dor, e o fim da alegria é a tristeza. Fases da vida. Precisamos ter sabedoria, porque não só de felicidade viveremos. Eu falo sempre pro pessoal na terapia. Gente, não é porque estamos fazendo terapia que os problemas desaparecerão. Não é porque eu sou cristã que os problemas desaparecerão. Isso é engano. Isso não existe. A questão é, quando caminhamos com Jesus, caminhamos firmados na palavra, ou quando fazemos terapia e começamos a olhar mais para dentro, aprendemos a nos posicionar frente aos problemas. Não quer dizer que os problemas não existirão. Eles continuarão existindo. Entende? O que no seu coração comete deslize, se enfada dos seus caminhos, mas o homem bom fica satisfeito com o seu proceder. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O simples aqui, gente, é aquela pessoa simplória, tá? O simples aqui é o simples simplório. Aquela pessoa que tudo que fala, ela acha que é verdade. Ela não pesquisa, ela não busca outras fontes de conhecimento. Ela não pede uma comunhão espiritual para entender se aquilo é verdade ou não. Na minha terapia, na minha primeira conversa com as pessoas, eu falo, aqui não tem quem sabe mais, quem sabe menos. Vamos caminhar junto. Se algo que eu falar para você não fizer sentido, faça perguntas. Vamos descobrir juntos, tá? Isso aí é para a pessoa deixar de ser simplória. É para a pessoa deixar de ser simplória e começar a fazer perguntas, pesquisar, tá? O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo se encoleriza e dá-se por seguro. O que se indigna à toa fará doidices, e o homem de maus intentos será sábio. Os simples herdarão a estultícia, mas os prudentes serão coroados de conhecimento. Os maus inclinam-se diante dos bons, e os ímpios diante das portas dos justos. O pobre é odiado até pelo seu próximo, porém os amigos dos ricos são muitos. Gente, esse pobre aqui é aquela pessoa insensata, tá? A gente precisa ler a Bíblia nas entrelinhas e sempre pedir uma condução espiritual. Porque muitas pessoas criticam a riqueza financeira, menosprezam, acham que todo rico é mentiroso, por causa disso, porque não entende exatamente as palavras nas entrelinhas. Esse pobre aqui é aquele simplório, que não pensa antes de falar, que não sabe fazer pergunta, que critica, que faz fofoca, tá? Esse é o pobre que tá falando aqui. E o rico é o rico de sabedoria. É aquele prudente, que pensa antes, tá? Antes de falar. O que despreza ao seu próximo peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Porventura não erram os que praticam o mal, mas beneficência e fidelidade haverá para os que praticam o bem. Em todo trabalho aproveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Aqui é aquele que faz projetos e não realiza. Eu já fui assim, tá? Só que é preciso olharmos para dentro e entendermos por que nós não estamos conseguindo realizar esses projetos. Eu sou boa em montar projetos, mas por que eu não realizo? Veja bem, todo pensamento gera sentimento.
Todo sentimento gera uma atitude, toda atitude gera um resultado. Aí você vai me falar, por que você está falando isso? Simples. Seus resultados estão diretamente ligados com seus pensamentos. O que você tem pensado? Do que está cheia a sua mente, o seu coração, as suas emoções, a sua alma? Pensa nisso. Aí você vai entender por que você tem os resultados que você tem hoje. Por que você planeja e não consegue agir, tá? A coroa dos sábios é a riqueza, a estutícia dos tolos é só estutícia. Porque quando você olha, você faz o seu projeto e quando você olha para dentro e se limpa de toda tristeza que tem dentro de você, aí você vai lá e desenha um projeto. Você consegue ter ação para realizar o projeto, entende? A testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se desboca em mentira é enganador. O temor do Senhor, no temor do Senhor, há firme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos. Temor, respeito, buscar proteção divina, buscar o abraço do Pai, sabe? Se imaginar o tempo todo em comunhão com o Espírito Santo. Gente, isso é de uma paz. Isso é maravilhoso. É sério, eu continuo tendo desafios, eu continuo tendo problemas, sim. Mas a minha postura frente aos problemas tem mudado graças a essa comunhão que eu tenho, essa comunhão espiritual que eu tenho, essa comunhão comigo mesma que agora eu tenho, entende? Quando eu descobri isso, eu continuo, gente, tendo problemas, não mudou. Só que a minha postura mudou. Eu não perco mais meu sono. Veja bem, eu sou terapeuta. Eu trato com pessoas problemas sérios. E eu não perco minha noite de sono por causa disso, não. Eu durmo tranquilamente. Eu durmo melhor agora do que antes. E eu consigo conversar com as pessoas, consigo ter empatia, não trago para dentro de mim o sofrimento delas. Eu entendo, eu respeito a dor delas, oriento elas. Eu atendo até crianças, gente. E eu não perco meu sono, eu tenho simpatia, sabe? Eu respeito, mas eu tenho uma paz. Dizem que é a paz que excede todo o entendimento. Por quê? Porque eu estou o tempo todo em comunhão com Deus e comigo mesma. Entende? Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta de povo, há a ruína do príncipe. Comunhão. Fomos feitos criaturas para viver em comunhão. Comunhão com Deus, comunhão comigo mesma e comunhão com o próximo. Só que se eu não tiver comunhão com Deus e comigo mesma, tudo que o próximo me oferecer, eu não vou ter o discernimento para saber se aquilo é bom ou não para mim, se é bom ou ruim para mim. E aí eu vou só catando. E aí é onde muitas pessoas aproveitam para despejar todo o lixo, sabe? O que tarda em ir a si é grande em entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra a sua loucura. Tardar em ir a si. Isso aqui é sabedoria. Só que, às vezes, as pessoas estão tão cheias de problemas da infância, da adolescência, agora na vida adulta, tão cheias de mágoa, de abusos mentais, sexuais, enfim, de desrespeito com as suas emoções, que hoje, quando adulto, tá naquela fase. Bateu, levou. Bateu, levou. Ou seja, responde, sabe? Tá pronto para dar o bote. Ah, se fulano falar comigo, eu vou responder assim. Aí, às vezes, essa pessoa fala assim, cara, mas eu não queria ser assim. Mas sabe por quê que ela é assim? Por causa de tanta coisa que ela tem guardada dentro dela. Então agora ela tá num nível de não respeitar mais, de não aceitar mais aquilo. Ela não quer mais aquilo. Entendeu? Por causa de tudo que ela tem guardado dentro dela, sabe? Ela começa a responder de forma automática. E na terapia a gente também trata isso. A gente aprende, a gente ensina, né, através do reprocessamento, da técnica de reprocessamento e da neuroplasticidade, a gente ajuda a pessoa a se limpar daquilo. Quando ela se limpa daquilo, ela aprende a responder ao invés de reagir. E tem uma resposta entre responder e reagir. Responder é você dar uma resposta
com educação, com entendimento. Reagir é você querer bater de frente, querer já ir pra briga com a pessoa. O sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Sentimento sadio, tá? Sentimento sadio. Mas lembra que eu falei lá atrás? Pensamento gera sentimento, sentimento gera atitude, atitude gera resultado. O que você está pensando? Seu pensamento vai gerar seu sentimento. O que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que compadece do necessitado o honra. Pela sua própria malícia é lançado fora o perverso, mas o justo até na morte se mantém confiante. Olha só, o justo, olha só, pela sua própria malícia é lançado fora o perverso, mas o justo até na morte se mantém confiante. Por quê, gente? Aqui eu posso entender como morte os desafios da vida. Quando você está tão em comunhão com o Pai, você vai passar por desafios, muitas decepções, traições. Porque, gente, não adianta a gente achar que eu não quero ter problema. São nos problemas que nós somos testados, são nos problemas que nós crescemos. Não adianta você querer não ter problema, não adianta. O que a gente não pode é criar resistência frente aos problemas. Nós precisamos entender os problemas. O que nos levou a esse problema, aprender com isso e ir para o próximo nível. No próximo nível teremos outros desafios. O que nós não podemos é criar resistência. Quando a gente cria resistência frente aos problemas, aí danou, aí deu ruim, aí você vai sofrer, aí você vai brigar, aí você vai querer tirar satisfação. Não, gente, não é assim. Olha só. Tá com problema como que eu entrei nesse problema? O que eu fiz? Como eu cheguei nisso? Aí com base em tudo isso, aí a gente consegue resolver. Lembra dos resultados? Aí aqui é difícil passar carro, mas de vez em quando passa uns. Que eu moro em chácara, de vez em quando passa uns barulhentos. Quando você olha para o seu resultado, aí você olha para sua atitude. Você sabe que sua atitude levou para o resultado. Aí você vai lá e olha para o seu sentimento. Seu sentimento gerou sua atitude. Sua atitude gerou seu resultado. Aí você vai lá na atitude e fala, o seu sentimento fala, mas por que eu tô assim? Aí você vai lá no seu pensamento. Você entende que tá uma coisa ligada à outra? Quando você resolve mudar seus pensamentos, todo o restante muda junto, gente. E outra coisa, não é do dia para a noite, não. Tudo que você plantou lá atrás, a colheita virá e você vai colher. Então não adianta agora, agora eu vou mudar meus pensamentos que tudo vai mudar. Não, isso aí é mentira, isso é charlatanismo, não é assim. Seu pensamento, você vai mudar seu pensamento, tá? Vou começar a mudar meus pensamentos, meus comportamentos. Ok, mas o que você plantou lá atrás você vai colher. Então esteja preparado para isso. E aí não pode criar resistência. Tem que entender isso daí também e viver. Aí aqui tem que ir no imperativo. Vai ter que vir passar tudo. O que você colheu, você vai ter que. O que você plantou, você vai ter que colher. Eu vou ter que colher, eu tô colhendo. Entendeu? Mas quando você muda, você já começa a ver os resultados. A colheita é sempre duplicada, gente, do bom ou do ruim. É sempre triplicada, sabe? É dobrada. A colheita é sempre dobrada. Pela sua própria malícia é lançado fora o perverso, mas o justo até na morte se mantém confiante. Entendeu? Porque você olha para dentro, você sabe que você está em comunhão com o Pai. E você sabe que o que você plantou você vai colher. Você sabe que você não é perfeito. Então você se mantém confiante, porque você sabe que o seu Deus, o nosso Pai, vai fazer justiça. No coração do prudente a sabedoria. No coração do prudente a sabedoria permanece, mas o que está no interior dos tolos se faz conhecidos. A justiça exalta os povos, mas o pecado é vergonha das nações. O rei se alegra do servo prudente, mas sobre o que o envergonha cairá o seu furor. O Pai se alegra de nós. O Pai nos ama pelo que nós somos, não pelo que fazemos. Mas a justiça dele está sobre todos.
Então, não importa a minha crença, a minha religião. Tudo que eu plantar, eu vou colher, tá? Gente, esse foi mais um vídeo. Por favor, curta e compartilhe o nosso canal. Ajude o nosso canal a crescer. Aqui tem conteúdo diário, conteúdo de valor diário pra gente. A Bíblia que eu estou lendo, tá? É a ACF Almeida Corrigida Fiel. Faça a releitura em casa na sua Bíblia. Peça uma condução espiritual, tá bom? Para você ter o entendimento, para você ter a palavra rema de hoje, ou seja, a palavra que você vai viver hoje no seu dia. Obrigada pela sua atenção. Até a próxima. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe você e a sua família. Foca nos seus pensamentos. O que você está pensando aí? Lembra que ele vai dar o seu resultado no final, tá bom? E a colheita é dobrada. Pensa nisso. Fique com Deus e até a próxima. Tenha um bom dia.